Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? E hoje, mais uma vez, uma pauta super especial, aquela que é uma pauta que eu gosto demais, a conta por ter na família músicos e tal, e ter vivido assim, música um bom tempo na minha vida, né? E estamos recebendo aqui grandes pessoas, grandes personalidades da cidade que trabalharam com blues, com jazz, com rock, o rock nacional, especificamente, aqui falando do Eli, e a gente vai fazer um programa super legal, super bacana, vamos falar de rock de uma forma geral, aproveitando aí também que tem um Rock em Rio, né? E daqui a pouquinho a gente vai estar de volta, mas antes eu quero deixar uma surpresinha aí, só para esquentar, vamos dizer assim, vamos esquentar os tamborins, né? Colocando um sonzinho para abrilhantar o que a gente vai discutir aqui hoje. Daqui a pouquinho a gente está de volta, presta bem atenção no que vai rolar agora aí. Muito bem, voltando aqui com o programa Cultura Geral, esse é um aperitivo do que a gente vai falar aqui hoje. Deixa eu dar boa tarde a essa turma toda aqui. Ramon Dr. Ray, seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer te receber, para a gente poder falar um pouquinho da cultura negra, a cultura do rock, a cultura do blues, a cultura do jazz. Obrigado, Betão. Eli, o rock em pessoa, né? Seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer te receber, a gente vai falar um pouquinho disso e transitar nesse mundo todo aí da música, né? É uma honra estar aqui, Betão, eu já queria participar há algum tempo, né? E parabenizá-lo pelo programa, que está muito legal. Eu venho acompanhando as pautas aí
E está muito bacana o seu programa. Não é fácil fazer, mas é isso mesmo, né? A gente fica até um pouco envaidecido, assim, de saber que as pessoas têm acompanhado a gente e feito esse tipo de análise, né? Que é importante para a comunidade como um todo, não só de Nova Lima, como da micro-região também, abrindo espaço para todo mundo poder se manifestar de alguma forma, né? Sim. Gabriel, no rádio era mais tranquilo, né, Gabriel? Podia chegar atrasado, sentar e fazer, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e é um prazer estar aqui com meus amigos ainda, né? Participando desse programa. Valeu demais. Bacana. Vamos lá, Ramon. O blues, eu coloquei o congado ali e essas raízes da música negra, né? Que a gente vai falar muito dela aqui hoje. Está muito ligado a essas duas culturas, tanto a plantação de café nos Estados Unidos, né, quanto a agricultura aqui também, e a mineração também, que usou muitos escravos. Assim. Você sente isso no blues, por exemplo, quando você está tocando, e você sente isso muito assim, vivo assim, na cultura do blues? Blues, a tradução mais aceita é a palavra tristeza, né? Nostalgia, e tem a ver justamente com isso, com o sentimento das pessoas. Ele nasceu da superação do sofrimento, né? Dos negros norte-americanos, os negros humildes, pobres, né? Descendentes de pessoas que foram escravizadas. E com certeza, não tem como você tocar blues, não tem como você ser blues se você não for atravessado por essa experiência, né? Aqui no Brasil, o contexto foi bem semelhante, como você falou, né, aos Estados Unidos, com algumas diferenças de colonização, né, de um momento histórico em que houve abolição da escravatura, mas a condição social das pessoas oprimidas é muito semelhante, né? E o blues, ele tem uma frase bacana, né? Que blues é o sofrimento que cura o sofrimento, né? O sofrimento criado para tratar e curar o sofrimento, né? E consegue, né? É muito bacana porque o blues não é só aquilo que aquela coisa caricata que as pessoas acham que é aquela coisa melancólica, que é monótona. Não, o blues também é alegre, é superação, né? É ecese, né? As pessoas poderem colocar para fora aquilo que elas sentem de uma maneira que contagia, né? Que produz uma música que mescla a tristeza com a alegria, né? O tom maior com o tom menor ali dentro da harmonia própria do blues. Então é muito interessante. Eli, o rock and roll, eu até tenho falado o seguinte, que parece que está voltando, né, essa coisa assim das rádios tocarem, por exemplo, 98, por exemplo, parece que voltou a essência do rock and roll, né? A gente está vivendo assim um momento de retorno, e como é que está assim, como é que você está sentindo o rock, já que nós vivemos isso muito na década na década de 90, na década de 80, no final da década de 80, e no início da década de 90 ali, eu sei, com o OTN, a gente tinha os Soltos na Rua, tinha lá o Outdoor, tinha uma série de bandas assim que foi com aquela fase ali de aparecer naquelas bandas nacionais todas, aí foi contaminando todo mundo e tal. A gente basicamente começou frutos, eu também tinha a banda Soltos na Rua, meio que fruto do Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, né, em 85. Depois que as pessoas viram aquilo ali no Rock in Rio, falou, pô, posso fazer isso lá em casa, na garagem lá de casa, é possível fazer isso. E havia naquela época uma segmentação muito grande. Você tinha ali as bandas de baile, né? E ou era banda de baile, você não tinha aquele meio termo das bandas querendo construir alguma coisa, uma carreira. E aí surgiu esse terreno fértil aí, faça você mesmo, né? Começou as bandas na garagem e tudo. Surgiu o movimento dos anos 80, 90, aí a coisa deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada. Eu acho que tem gente que fala assim, o rock morreu. Eu, particularmente, acho que nunca morreu. Eu acho que tudo bem, ficar fora das grandes mídias é uma coisa. Mas tem muita gente boa fazendo rock, né? E eu acho que tem espaço para todo mundo, para todos os ritmos, culturas, não há problema isso. Mas eu acho que tem que ter coisas novas. Então, tem que ter bandas novas, compondo, fazendo material novo, fazendo um trabalho original, entendeu? Porque ficar só copiando. Você acha que a tecnologia, ela
ajudou e ao mesmo tempo ela deu uma atrapalhada, assim, que as pessoas se acomodaram um pouco? Você falou tudo. Ela ajudou por um lado que ela facilitou o acesso às gravações, a mostrar o seu trabalho. Mas por outro lado também teve uma banalização da arte. Acho que teve uma banalização. Todo mundo grava, e nessa banalização você acaba penalizando as pessoas que estão fazendo um melhor trabalho. Essa é a minha visão, entendeu? Gabriel, isso é bem introdutório, essa primeira participação, mas assim, como é que você vê, assim, ser um menino que está dando aula de bateria e tal, que todo mundo viu crescer, né? Eu sou amigo de seu pai, nós crescemos todo mundo lá no Vila Nova, aí veio um menino e você, assim, que evoluiu demais na música, toca demais e tal, bateria. E como é que você vê, assim, a música, o jazz, por exemplo, né, que tem um público seleto, na realidade, isso não é uma vantagem, isso é um prejuízo para a música, né? Você tem um grupo seleto curtindo determinado tipo de coisa e tal. Como é que você vê tudo isso, assim, e a evolução do jazz, por exemplo, apesar de ser um grupo seleto, ainda cresceu muito, né? Como é que você está vendo tudo isso, assim, essa evolução? Cara, olha só, eu particularmente eu vim de uma mistura de coisas. Porque na minha casa, quando eu era criança, meu avô escutava samba, minha avó escutava ópera, o meu tio escutava Sepultura, o outro tio escutava U2, e eu escutava Por isso que tudo. deu jazz, misturou tudo e deu jazz. Eu escutava tudo. Só que, e assim, quando eu comecei a estudar mesmo, e assim, eu comecei, na verdade, não comecei na bateria, eu comecei no teclado. E eu fiz uns 8 meses, mais ou menos, depois eu fui para a bateria. Mas, então, desde quando eu formei a primeira banda, eu devia ter 12, 13 anos, era uma banda de pop, depois eu tive uma banda de metal, mas aí eu comecei a trabalhar com música, então eu fazia freelancers disso, daquilo. Então eu cheguei a tocar de tudo, e eu conheci um pouco do público de tudo, né? O jazz, ele veio bem depois, assim, eu não vou te ser sincero, eu não lembro, assim, de uma pessoa que me influenciou a falar assim, escuta isso aqui, entendeu? Eu acho que foi uma pesquisa minha mesmo, porque, né, você vai pesquisando um baterista daqui, outro daqui, você vai vendo um show e vai descobrindo várias coisas. O que eu acho é que, assim, eu acho que hoje, como o Eli falou, tem gosto para tudo. A internet hoje mudou o mundo, né? Então você antes, hoje eu assisto shows que aconteceram, né? Eu não, todo mundo assiste show pelo YouTube, que aconteceu há décadas e décadas atrás, graças à tecnologia. Então isso vai propagando novos amantes de certos estilos, né? Isso é natural que isso aconteça. Então eu acho super legal, é super válido isso tudo, e eu acho que o jazz cresceu demais, mas não só o jazz, eu acho que a música. Eu trato isso como música, eu acho que tudo no jazz, eu não me considero um jazzista. Eu me considero um músico, um instrumentista, que gosta que aprendo um pouco com tudo ali. E é isso, acho que não tem que ficar muito nessa coisa de rotular, entendeu? Mas o seu disco ele tem uma essência de jazz muito forte. Tem em partes, assim, porque até mesmo, assim, eu tive muita influência do pop, da música pop, mas uma música pop que tinha alguma influência, tinha um instrumental bem trabalhado, tinha uma coisa... Então, quem vai escutar, por exemplo, eu tive um aluno que chegou para mim e falou assim, eu escutei de tudo, né, mas eu tive um aluno que chegou para mim, nossa, eu achei que seu CD só tinha bateria, só tinha... Eu falei, cara, a última coisa que eu fiz nesse disco foi pensar num baterista. Eu não quis fazer um disco para baterista, eu quis fazer um disco de música. Que eu acreditasse. É um som que eu acredito. Independente de quem vai gostar ou não. É um som que você tem que acreditar, porque senão como é que você vai divulgar isso? Né? Eu não vou fazer solos de bateria só para falar como é que eu toco, entendeu? Não tem nada a ver. Então tem um pouco de tudo aí. Tem um pouco de jazz, tem um pouco de pop, tem um pouco de música cubana, tem um pouco de... Então é isso. Eu não, como eu disse, não fiquei muito preocupado com isso. Né? O Ramon, e aí eu vou fazer isso aqui, vou fazer essa pergunta, assim, esse bate-papo, assim, todo mundo pode entrar no meio, assim, porque o Eli tem muito essa raiz do congado e tal, e eu tenho falado isso constantemente aqui, inclusive falei com o Marcos Catarina, com o Jader, com o Romero, semana passada. Programa brilhante, aliás, né? Muito bacana. Eu estive lá em Ibitipoca, no Festival de Blues, e vocês devem ter ouvido essa história e tal, e eu acabei encontrando com essa guarda de congado, que é o que eu coloquei aí, e filmei, e nessa filmagem estava lá o Vance Jackson,
que é um bluseiro norte-americano. E você tem um problema, a gente tem um problema, assim, talvez de baixa autoestima, que é não valorizar a cultura, né, que tem tudo a ver com o blues, né, e com o rock, com todo estilo de música, como o Gabriel disse e tal, que é o congado, que é a base da música nacional, né? Depois, daqui a pouco vamos falar um pouquinho de Chiquinho Gonzaga, essas coisas tudo. Então os tambores são a base da música nacional. E ali as pessoas que estavam produzindo o festival não é que eles não entenderam, talvez não tinha essa intenção também de absorver essa cultura. Esse preconceito, e assim, aí Marina falou Marina estava comigo e tal, e a gente conversando e tal, ele virou pro Vance Jackson e falou que as pessoas brancas aqui no Brasil acham bonito o blues, mas acha feio isso aqui, que é o congado e tal. Eu falei, não, eu quero isso aqui, eu vim aqui sabe, por isso que eu vim correndo, para eles tocarem, que ele ia dar uma oficina antes de ir embora e tal. Mas ele queria ouvir primeiro e tal. Então aquela gravação que foi feita ali, eu gravei com ele ouvindo tudo e participando de tudo e tal. Existe essa coisa assim da cultura, a cultura nossa, ainda ser muito desvalorizada, assim, a gente vê que o congado, o Eli viveu muito isso no Rosário, né? Desde menino, né? Com a Festa Nacional do Rosário. O Gabriel também já viu dessas manifestações e tal. Existe ainda esse preconceito ainda de não entender que aquilo ali é a base da nossa cultura, e não só da cultura brasileira, da cultura de uma forma geral, a cultura americana também está envolvida no congado e tal. Existe sim, né? Basta dizer que os bluseiros de fora chegam aqui e ficam loucos, né? Aí gravam com o pessoal do Nordeste e conhecem a viola caipira e ficam loucos com a viola caipira, né? A viola caipira tem uma mística muito semelhante à do blues, né? Que é a história de vender alma pro capeta para saber tocar, né? Só que tem uma diferençazinha aqui no Brasil, geralmente o caipira engana o capeta, né? E nas histórias do folclore norte-americano geralmente tem um preço a pagar depois, né? Mas até faz parte da superação do brasileiro, né? De como é que o brasileiro tem esse senso de humor e esse jeito, né? Que é conhecido no mundo todo pela versatilidade, né? Os artistas de fora geralmente reconhecem a cultura da gente de uma maneira sem barreiras, reconhecem pelo efeito musical mesmo, pelo efeito sensível, né? É verdade, tem muita gente interessada em que essas nossas coisas não sejam valorizadas, né? Hoje o blues, eu vejo, principalmente na cena brasileira, né, mineira, ele tem pelo menos dois lados, assim, e é possível uma convivência bacana, assim, né? Tem um certo lado de glamour mesmo, né? Como valorização, aquela coisa assim que vem de fora, né? Que tem muito a ver com o início do blues comercial, né? Lá nos Estados Unidos, quando os artistas negros, eles vestiam de terno, smoking, né? Iam tocar para plateias brancas, né? E ao mesmo tempo tem aquela coisa do chão, do blues de raiz, do Delta, né? Do Mississippi, de fazer música com as coisas que estão próximas ali, de bater numa lata, né? De esticar um fio num pedaço de madeira e produzir um som, né? Eu acho que tem algumas coisas a serem superadas mesmo nesse sentido, assim, de um hiato, né? Entre o que é reconhecido, né? E o que não é reconhecido. Mas o blues eu costumo comparar como você torcer para um time pequeno, assim como você torcer para o América, para um time do interior, para o Vila, né? Isso te permite um tanto de coisas, né? Porque você não vai ser pescado para um campo que você vai ficar amarrado por questões comerciais, né? E que vão acabar tolhendo a sua criatividade, né? Então ainda tem um campo bastante fértil, assim, de experiências, experiências fora do Brasil, experiências dentro do Brasil, que possibilitam coisas bacanas acontecerem. Betão, mas essa subvalorização, ela também não é só no campo da música. Eu, recentemente, uns 3 anos, recebi 2 alemãs aqui em Nova Lima, e vamos fazer uma caminhada no Rio Carrapato.
Cara, elas ficaram, assim, Maravilhoso. emocionadas. Falaram, que é isso? Que coisa maravilhosa. O Recapá tem gente que nem vai lá, tem gente que não gosta, tem gente que acha aquilo comum. Então essa supervalorização tem isso também. A alemã falou assim, gente, vocês têm um lugar desse aqui para caminhar, fazer caminhada, não é perigoso, não, no meio da mata, vai aparecer onça, aquela mística toda, e elas adoraram a natureza, tudo. E a gente está com isso aí de graça ali, ninguém nem liga, entendeu? Então tem essa coisa do brasileiro subvalorizar as coisas que tem também. Isso muito nosso mesmo, né? E o segundo ponto que eu falo, você falando do Congado, eu cresci vendo o Congado e vejo o seguinte, está faltando a perpetuação da arte. O pai passava isso pro filho, ia pai pro filho e tal. Eu tô falando que meu pai, você sabe muito bem, que ele era o capitão regente Eu São lembro, Manuel. E eu isso lembro. tem mexido comigo assim, ao longo do tempo. E os meninos de hoje em dia querem ficar no telefone, no iPhone, e aquilo ali é um mico, fazer aquele negócio. Os caras não querem pôr aquele uniforme, aquele chapéu, aquela coisa, não querem mexer com isso. Então, essa falta de perpetuação também, a coisa vai acabando, e além da falta de incentivo público também. Sim. Né? Eu acho que assim, nós temos problemas assim, de sobreposição de cultura, né? Então, por exemplo, quando você globaliza demais, você tem um problema que essa globalização, eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, é isso que nos permite hoje acessar o YouTube e ver lá B.B. King novinho, tocando guitarra, Jimi Hendrix e aí por aí vai. Mas, na realidade, com essa sobreposição de cultura, acaba que as próprias pessoas elas vão perdendo a sua referência cultural. Né? Sim. E isso é uma coisa, como você disse, tem que ser trabalhada. Assim. Eu comprava um vinil, né? Sentava, pegava um copo de uísque e ia escutar o disco. Aí olhando a capa, olhando as faixas. Hoje em dia o cara tem um pendrive com 800 músicas. E o cara não vai escutar isso nem o resto da vida dele, mas ele tem 800 músicas no pendrive. Entendeu? E o meu disco era sagrado. Faixa a faixa. Sim, passava. O bolachão era repetia, né? Já até colocou um dele aqui. Esse ritual também perde-se com isso. Tem um contraponto. Você falou, tem as vantagens e as desvantagens. Ô Gabriel, o chorinho, música negra, né? Que veio lá com a polca, com Chiquinha Gonzaga, aquela coisa toda. Você trabalhou muito isso aí na escola. Te influenciou muito, assim, o chorinho, as músicas instrumentais, assim, à medida que você foi evoluindo, assim, na música? Bom, eu te falo que no a ideia Brasil... é só para cortar um pouquinho. Sim. A ideia não é fazer um programa cult, não. Falar assim, Não. que o pessoal tá do lado de lá e tal, e achar que o programa é um programa cult. Não. A gente tá só fazendo uma viagem aqui para a gente poder chegar nos pontos que são necessários, né, para a música. Sim, eu assim, Chiquinha Gonzaga, eu fui conhecer mais a fundo alguma coisa, não vou te falar que eu conheci bastante, mas foi na faculdade, quando eu fiz música na UENG. E o choro, na UENG tem vários grupos de choro. Então, assim, eu conheci muito e tal, conheci algumas pessoas, mas não me aprofundei nesse assunto. O que eu venho acompanhando há muito tempo são alguns grupos, alguns músicos que eu gosto há muitos anos, que me influenciaram bastante. Mas eu tenho muita influência da música americana, do jazz americano, assim, né? Chick Corea, Brad Mehldau, o Esbjørn Svensson, que pra mim que eu acho que eu até falo com todo mundo que eu acabei esse disco por causa dele. É um trio chamado EST, que falo que mudou minha vida musical e mudou minha vida, assim, a minha relação com a composição, entendeu? Porque tinha tudo ali, né? Tem várias coisas na música deles. E no Brasil você tem muita coisa, né? Trio Corrente, você tem Antônio Loureiro, você tem os próprios, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, que você pega Montreux anos atrás, Toquinho já... Você olha e fala, que é isso? Entendeu? E era um super grupo, né? Era Tom Jobim, Toquinho, Vinícius de Moraes, Miúcha... E era uma seleção brasileira o negócio, né? Então, assim, a gente, né, assim, é muito bem servido há muitos anos, né? Sim. Então,
Mas essa questão do chorinho eu não me aprofundei muito. Eu meio que sou... Quando eu gosto de algumas coisas, eu vou ficando muito naquilo, entendeu? Sim. Mas eu venho escutando muitas coisas novas, assim. Mas hoje aqui no Brasil eu ainda sinto falta da música instrumental, assim, porque tem poucos lugares para se tocar música instrumental, né? Começa por aí. Né? Então, assim, em BH você tem o Café com Letras e você tem, na verdade, eu coloco que o Bruno Golger, que é o realizador do Savassi Festival, ele é o cara responsável por erguer a música instrumental em BH. Ele é o responsável, não existe outro cara, né? Ele é o responsável, isso há anos já, né? Em São Paulo você tem algumas casas e tudo mais, mas isso não é o nosso forte, né? Você não tem, assim, a música instrumental no Brasil, ela não é bem vista como deveria ser. Mas, enfim, é uma longa história E a música é isso, né, cara? Você vai, pesquisa daqui, descobre coisas e tem cara lá de fora que está fazendo coisas, buscando coisas nossas aqui, levando para eles. Então, hoje é por isso que eu falo, que hoje é questão da música em si. Hoje não é mais um estilo específico. Hoje está tudo misturado, né? Total. Eli, o rock and roll, existe uma diferença realmente assim entre o rock and roll feito aqui e o rock and roll feito fora daqui, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra? Eu sinto muita diferença. Desde que o Brasil absorveu o rock como nas grandes mídias, né? Começou ali depois dos anos 80, tudo. Nos anos 90 foi o que eu chamo de abrasileiramento do rock, né? Sim. Quando começaram a incorporar o Chico Science, começou a ver o maracatu, veio o Raimundos com o Nordeste, o forró, cada uma dessas pessoas foram colocando elementos, né? Virnalize, tinha o Virnalize, Sim. tinha tinha uma banda que fazia o hardcore com samba, Virguloides, do Bumba, né? Então, os anos 90 foi esse grande criação desse rock brasileiro, né? Então, eu vejo que ali foi bacana, esse movimento todo foi muito bacana. O Jota Quest, o Skank, os anos 90 foram muito bacanas também. Eu gosto dos 80, mas eu acho que o 90 foi mais criativo, foi mais autêntico, Sim. Entendeu? E, então eu acho assim, mas eu estou sentindo falta. A última grande coisa de rock que surgiu foi o grupo Malta, que eu vi, né? E ainda assim eles brigaram, parece que o cara já está em carreira solo, nem consolidaram a carreira. Então eu vi, outro dia, que tem uma banda muito bacana, chamada Scalene, de Brasília, tá no Rock in Rio, estão até no Rock in Rio, e gostei muito do estilo deles de rock também. Então eu acho que tem sim um rock nacional, entendeu? Genuinamente brasileiro, eu acho que sim. Também tem a questão a música independente hoje, ela é muito forte, né? Sim. Só que é aquela coisa, não é todo mundo que tem esse acesso, por mais que a internet, né, com esse mundo de informação que a gente tem, as pessoas às vezes passam despercebidas por aquilo, né? Então às vezes vem bandas assim, que falam, pô, uma banda que eu tenho gostado muito, que chama Far From Alaska, uma banda que é do Nordeste, não sei aonde especificamente, que é em inglês, mas eles fazem um rock sensacional, assim. E aqui em BH tem o Oceania, que era o vocalista, que eram os integrantes do Dora, antigo Dora, que era antigo Diesel, né? Que é o primeiro Diesel lá de trás. Então, assim, são bandas sensacionais que mereciam, obviamente, mais espaço, mas tem todo, né? É um mercado, né? Isso é um mercado. Sim. Então, cabe a nós, o público, e que trabalhamos com isso também aos que não trabalham, mas que também, assim, invistam nessa pesquisa, né? Que conheçam outras coisas, porque tem muita coisa sendo produzida que às vezes demora a chegar aqui. Então, eu acho que vale a pena mesmo, assim, essa pesquisa que todos façam, né? Parece que hoje também os filtros são bem diferentes, né? Antigamente, eu sou da geração de conhecer música
por indicação dos amigos e por rádio. Então, o gosto de... Rádio Atalaia foi uma grande formadora. Você tocava tudo, né? Rádio Cultura, né? A própria Rádio Itatiaia. Sim. Depois a Rádio Terra, né? Somos órfãos da Rádio Terra, né? 99,9, né? A galera que necessariamente passou pelo rock and roll. Tinha 91.7, que era só de blues, né? Sim, ela foi até posterior, né? Foi posterior à Rádio Terra, né? Mas a própria Rádio Del Rey, antigamente, né? Que depois virou a 98, né? Mas o gosto do DJ, ele de certa forma influenciava os ouvintes, né? A gente ia para clube também, né? Por exemplo, você tinha Rogério, por exemplo, chegava na Aurilândia, o cara tocava um Scorpions, punha um Led Zeppelin, né? Tocava ali. Pink Floyd. E assim, isso que o Eli falou, né? A fruição antigamente era diferente, né? Tinha aquela coisa da gente chegar com bolachão. Eu não tomava uísque nessa época, não, mas eu colocava lá perto da minha cama e ficava olhando o teto, escutando o disco inteirinho. Eu ia lá, virava e escutava de novo e tal. E aquele prazer de andar no ônibus com o vinil novo ali, né? Raro e tal. Eu tinha uma turma que, assim, o quente do momento era você trazer uma novidade de vinil. Quando você trazia uma novidade, você aplicava a turma. Né? Então, a gente ficava ávido para achar uma coisa que ninguém conhecia. Ficava ávido, e aí quando você achava, não achei. Aí a gente pegava e levava, tô com um som novo aqui. Aí a gente punha na turma, aprovava ou não. Às vezes a banda estava começando, ela pegava ou não. Mas tinha aquela coisa de 1 disco, 2 discos. Né? Hoje está todo muito imediatista. As gravadoras querem um sucesso instantâneo e perecível. Né? Não tem aquela coisa de maturação. O U2 foi fazer sucesso, eles começaram em 82, fizeram um grande sucesso mundial em 87, após, se não me engano, o 5º disco. Né? Então, assim, claro que tem, você vai escutar, você acha pérolas ali no disco. Mas a consolidação da banda mesmo vinha depois do 3º disco, 4º disco. Né? Hoje não tem essa paciência. Se a banda gravou e não deu certo, tchau. Você falou o caso da Oceania, esses caras do Diesel tocaram no Rock in Rio em 2001. Ganharam um concurso e tal, e foram tocar. Hoje a banda se desfez, o cara trabalha com meu irmão, o vocalista da Oceania trabalha com meu irmão. E música virou um hobby para ele também. Trabalha com o Ricardo? Um grande abraço pro Ricardo. É um grande músico também, né? Ele fica disfarçando aí. Tem que passar a mão no violão e mexer com música, tá doido? Desperdiçando o talento daquilo. Só toca para ele mesmo. Ele é muito egoísta, viu? Você é muito egoísta, viu, Ricardo? Tive o prazer de fazer um trabalho ano passado com o Ricardo, que chamou-se Jam Blues, onde eu aprendi muito sobre música brasileira. Foi um desafio muito bacana. Eu vou ter que trazer ele aqui. Eli, eu só me convido a trazer ele aqui. Tem que trazer alguém também para fazer um diálogo. Que ele também, ele não é tão despachado igual a Eli. Assim. Não. Mas eu colocar um violão na mão dele, ele despacha. Despacha. Aí vai embora. Gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um minutinho, daqui a pouquinho a gente está de volta aí com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Os empreendedores de Nova Lima contam com o programa Comprar Bem, que tem o objetivo de incentivar a participação das empresas locais nos processos de compras públicas. O programa Comprar Bem, ele nasceu pautado na Lei Geral 123 de 2006. Essa lei prevê um tratamento diferenciado para os pequenos e microempresários. Pensando nisso, o município criou esse programa, uma política pública, para capacitar os empresários locais a participar dos processos licitatórios e ter maior chance de competitividade. Somente nos primeiros 5 meses de 2017, 35 empresas de Nova Lima venceram licitações, o que corresponde a 30% das compras totais da administração municipal.
A Associação Comercial de Nova Lima vê com bons olhos esse programa, uma vez que ela sempre lutou por oportunidades para os empreendedores de Nova Lima. Já estão programados os cursos. Além disso, o empresário novalimense conta com as salas do empreendedor, localizadas na Rua Chalmers, número 88, Centro, e na Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá. A principal vantagem desse programa é a forma com que a Prefeitura deseja se relacionar com as empresas de Nova Lima, fazendo com que as empresas de Nova Lima tenham mais chance de vencer os processos licitatórios. Fala, cidadão! O programa Comprar Bem está chegando em ótima hora, pois estamos atravessando esse momento de crise e com esse incentivo vamos poder alavancar nossas vendas e diversificá-las. Esse programa ele nos dá capacitação para nós, empresários, podermos participar com mais presteza das licitações e também nos dá confiança para investir cada vez mais no nosso comércio. Com o Comprar Bem, a Prefeitura faz com que o dinheiro circule na cidade e fortalece a economia local. Informe-se pelo telefone 3541-3369 e ajude sua empresa a crescer. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral, agora nós vamos colocar aqui, cada um dos três aqui vai dar uma palhinha, tá gravado aí. Curta aí esse sonzinho que essa turma fez aí, daqui a pouquinho a gente volta aí, certo? 1, 2, you know what to do. What's the hitter gonna roar on town? The people that say they're gonna put the kid down. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, look at what you did. Ha ha. You can call me what you want. I call them messing with the kids. The kids looked out and I won't play. I know what I mean and I don't mean this way. Oh yeah, yeah.
Muito bem, sentiram o drama aí? Só gente competente. Hein? Ô, Doctor, bacana demais, né? Muito bacana. legal fazer essa miscelânea, assim. Nós fizemos a primeira na semana passada, hoje nós estamos fazendo essa pauta. Semana que vem tem mais música aqui no programa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, por que o blues no Brasil tem tanto pouco negro? Pois é, é uma pena, né? É uma pena. Não sei se tem a ver com uma visão de que seria um tipo de música elitizada, né? Algumas pessoas já me disseram isso. É absolutamente inverso ao que eu sinto. Acho que o blues é tão próximo das pessoas, mas eu não sei se ele foi divulgado como uma coisa elitizada. Eu falava agora, respondendo a uma outra pergunta sua, né? Sobre essa questão do início do blues comercial nos Estados Unidos. Como é que era a apresentação do pessoal, né? Os bluesmen negros, e todos de fraque, tem um vídeo muito legal no YouTube, se as pessoas tiverem curiosidade, elas podem procurar John Lee Hooker tocando com a banda dele num ginásio lotado de jovens brancos, e ele de terno e tal, né? E um negro dançando junto com os jovens, tá? Mas com um chapeuzinho de cozinheiro, né? Então eu não sei se um pouco disso passou como uma coisa elitizada, de que seria uma música para pessoas que teriam dinheiro, ou de pessoas que são muito estudadas. Eu não sei, eu acho que a raiz do blues gerou tanta coisa bacana, dentre elas o rock and roll misturado ao country, misturado ao gospel, misturado tanto ao jazz, né, de New Orleans, e uma coisa tão popular, né? Sinceramente eu não tenho resposta para isso. É uma pena. Eu acho que a essência da música africana, né, ela traz uma influência tão bacana, né, em todos os ritmos que ela gerou, que ela pôde influenciar, né, que pôde aparecer, que sinceramente eu acho só uma pena. Não sei por que exatamente isso. Eli, nós vimos ali no início o Chuck Berry, né, que lançou aquilo. Praticamente o pai do rock. Pai do rock and roll. Mas o rock só veio explodir com Elvis Presley ali, praticamente, né? Que tem a ver com essa questão da segregação aí? Você acha que rolou essa coisa? E até hoje, assim, você vê as pessoas que... Você não vê tanto negro tocando rock and roll também, né? Eu gosto muito de falar do Living Colour, não sei se Sim, o Living Colour, excelente. No Hollywood Rock. Se tiveram aí. Década de 90, acho que 98, não parece. Eles estão bem velhinhos agora, né? Mas o Living Colour pra mim foi era um grupo só de negros, né? Tocando rock, mas um rock Verna Raid, companhia, né? Mas tem pouco mesmo, eu acho muito pouco em relação principalmente à representatividade. Eu já tive a oportunidade de ir na África do Sul 2 vezes. E lá o povo é muito musical. Eu nunca vi um povo, tudo eles cantam. Quebram um copo no chão, eles começam a cantar. Eles juntam assim, cantam. Eles têm uma formação musical muito forte. É incrível, você vê. Então eu tenho uma coisa assim, eu adoro a voz do negro. Eu não sei que coisa é essa. Eu escuto uma voz, quando eu gosto de uma voz, aí eu vou pesquisar a pessoa, é um negro, sabe? Não sei te explicar. Eu acho que são os melhores cantores do mundo, os melhores, mais criativos músicos. Eu acho que eu tenho uma coisa assim, que eu gosto muito dessa coisa. Mas essa segregação é difícil explicar, igual o Ramon falou. É uma coisa que a gente não sei explicar. Infelizmente, a gente vive num mundo de menos oportunidades para os negros, ainda assim. Sim. Né? O próprio questionamento de sempre, né? De se a cultura é para todos mesmo. Né? Exatamente. Sim. Né? Agora, eu já vou emendar uma pergunta para você aqui. O tambor teve muita influência na sua vida, assim, assim, com relação à bateria? Teve muita coisa de tambor, assim, na sua... Não. Na verdade, o que aconteceu, eu comecei a tocar bateria por uma coisa muito, assim, totalmente fora do comum. Eu fazia aula de teclado, e um dia eu estava na hora do almoço vendo um GTV. E passou uma matéria da mãe com o filho, num quarto, cara super metaleiro, assim, né? Tinha uma característica mais metal. E ela lendo um livro e ele arrebentando a bateria. Tocando, assim, como se nada tivesse acontecendo aí na vibe dele. E ela curtindo aquilo, assim, lendo o livro, mas se sentindo bem, assim. Talvez pode ser que eu conte reportagem também, né? Não sei.
Mas aquilo ali eu olhei e falei assim, Tá aí. gostei disso aí. O tambor pegou o rapaz. né? Aí eu, assim, na outra semana, falei, vamos trocar esse instrumento aí. E eu fui pra bateria. Mas, Mas seu tio tinha muita coisa assim do teatro, acho que ele ligava, não me lembro muito bem assim, mas eu acho que ele tinha muita ligação assim com a música também, folclórica sim, e tal. Paulo, ele era alucinado com a Nina Simone. Pois é. Né? E aí eu acho que você foi fisgado nessa aí no seu inconsciente. Não, eu tive, é o que eu estava falando lá no início, minha família, eu não tenho nenhum músico, mas todo mundo sempre gostou muito de música. Então eu peguei um pouco de cada coisa ali e tal. Totó gostava muito do samba. Até hoje. Gosta, né? Mas me impressiona muito, Betão, a musicalidade do povo de Nova Lima. É uma coisa que eu sou muito impressionado. Eu acho que Nova Lima é uma cidade muito musical, tem muitos talentos, tem bandas surgindo para tudo quanto é lado. Vira e mexe, aparece, igual apareceu o Gabriel. Gabriel, eu lembro o Gabriel menino, carreguei Gabriel no colo. E depois um grande baterista que virou, tocou no meu disco, no lançamento do meu disco, foi da banda. Ele vereador, só faltou sertanejo, que eu ia levar ele pra fazer, eu tava fazendo uma posição numa banda ainda, 2006, 2007. Pode levar, que tá aí ia levar, e aí acabou que o trem não andou mais e tal, mas já passou por tudo já. Então eu saio, eu vejo todo dia, surge uma banda nova, as pessoas tocando. Então Nova Lima tem muitas bandas, tem muita música, então tem que ficar de olho nisso aí, eu acho que tem que ter... Você tem alguma referência ali, assim? Referência, sim, eu sou muito Pepeu Gomes, e começou com o Pepeu Gomes e o Clube da Esquina e os Novos Baianos, as primeiras influências. Depois veio o Barão Vermelho, muito forte, Legião Urbana. Quando eles estouraram ali, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, entendeu? Paralamas, né? Então tem essa influência muito forte, né? E o seu, Doctor? Ali você pode falar Robert Johnson, Johnny Hooker, Bud Guy. Esse pessoal todo, né? Principalmente Chicago Blues. Mas foi interessante que eu comecei a escutar blues meio no susto, né? A gente estava falando das influências dos amigos e tal. Então eu morava lá na Renascença, em Belo Horizonte. E tinha um amigo que curtia muito metal, mas metal de A a Z, Sodom, Sepultura, Merciful Fate, tudo e tal. Aí um dia ele apareceu com um vinil, e ele era um cara assim que fazia muita catira, então trocava, emprestava e tal. Então um dia ele apareceu com um disco do Johnny Winter. Aí eu falei, escuta esse disco aí, que esse cara tem uma voz muito esquisita, mas ele é muito bom e tal. Eu escutei, não, realmente, ele tem uma voz muito esquisita e ele é muito bom mesmo. E fiquei impressionado, era um disco ao vivo, né? E depois ele também me aplicou o John Hammond, um cantor e gaitista e violonista norte-americano, um disco ao vivo dele só tocando violão, tocando gaita, violão dobro. Fiquei completamente doido com aquilo, né? E ainda escutando metal e tal, e era aquela época que a gente chamava, que hoje o pessoal chama de pop rock, a gente chamava de new wave, né? Aliás, essas coisas, esses conceitos são criados comercialmente, né, para falar, esse é o tipo de música, né? O rock foi muito assim, né? Nunca consegui entender isso. Necessidade de rótulo, né? O próprio termo que você citou agora, metaleiro, né, foi criado pelo Maurício Kubrusli, né, repórter da Rede Globo lá. Então, assim, a gente, em meio a tudo isso aí, eu mantive essa coisa assim, não, mas tem esse tipo de música aí que é muito bacana e tal, assim. Quando, um pouco mais tarde, encontrei tinha uma turma no bairro Nazaré, que eu era muito amigo, pessoal assim, extremamente acolhedor, e o Pedrinho Moreira, que hoje é um grande baterista, ele apareceu com o disco do Blues Etílicos, aí acabou. Aí se tornou uma coisa que eu passei a procurar, né, e cada vez conhecer mais, né, e quando eu cheguei no Chicago Blues ali, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, aí eu parei ali, Steve Ray Vaughan, conheci na faculdade, né? Então os colegas apresentavam, muito dentro desse espírito mesmo, né? De colegas, amigos que vão apresentando o que eles curtem. E a Agora gente conta um pouquinho isso ali dessas gaitas, que você trouxe umas gaitas aqui. Eu trouxe algumas coisas, algumas curiosidades aqui,
Para qual câmera que eu mostro? Você vai mostrar para aquela ali. Tá. Então eu trouxe aqui a gaita diatônica comum, né? Que é a tradicional, 10 furos, 20 vozes, com algumas vozes que a gente fabrica com a entonação e com movimentos de garganta, né? Que a gente chama de bends, né? Tem algumas aqui de fabricações diferentes, né? Tem essa aqui que é muito bacaninha e tal. Então é ela que dá aquele timbre característico do bend, né? E às vezes o pessoal, tava brincando, né? Às vezes o pessoal fala assim, o pessoal vai tocar hoje lá, leva a gaita. Mas qual gaita? Né? As gaitas diatônicas, elas têm 12 afinações, né? Dos 12 tons diatônicos, né? Então é uma gaita para cada tom, né? Essa aqui, por exemplo, é uma em dó, né? E trouxe outras gaitas aqui. Essa aqui é uma gaita trêmulo, que é aquela gaitinha de brinquedo mesmo, né? Mas ela tem um som de sanfona muito legal. Isso se deve ao quê? A afinação um pouquinho diferente entre o orifício da carreira de cima e da carreira de baixo, né? Então... Então tem aquele vibratozinho, né? Que fica de diferentes frequências. E essa aqui é uma gaita que Sonny Boy Williams usava bastante, né? É uma gaita com 2 orifícios a mais, que ela com 2 orifícios graves a mais, né? Também bastante conhecida no blues, mas um blues menos elétrico. Sim. Um blues com teatro mais vazio, captação mais sensível, né? Pela história da gaita, essa me parece foi uma das primeiras, assim ou não? Foi uma impressão minha. As gaitas têm origens assim bastante controversas e tal, né? Mas o instrumento mais presumivelmente ancestral dela é um instrumento japonês, onde você só soprava e tinha uma palheta que vibrava e produzia som, né? Mas com a utilização ao longo de várias culturas, vários países, ela tomou essas formas diferentes, né? Então tem hoje a cromática, que é aquela com chave, que dá os semitons. Só porque né? às vezes as músicas mais antigas que eu escuto de gaita, o timbre é mais parecido com esse. Raiz, o blues de raiz me remete mais a esse timbre. Mas é também uma gaita que ela tem uma certa limitação assim, no uso diário, né? Por causa da própria captação, né? Você vai tocar num palco assim, uma miríade de instrumentos, né? Então para você captar esses tons mais graves, tem que fazer acertos ali com técnico de som, que geralmente você usa uma dessa aqui, ela tem menos problemas em relação a isso, né? E eu trouxe aqui até para exemplificar, né? Por que gaita, por que alguns instrumentos mais rudimentares se tornaram instrumentos típicos do blues, até pelo preço, né? Você comprar uma gaita diatônica e comprar um violão dobro, por exemplo, né? O violão dobro é aquele que tem uma concha, geralmente de metal, que faz com que o som se expanda mais, né? É um violão que parece que começou como um violão de orquestra, né? E que se tornou popular aí para o blues e outros estilos, né? Então o preço, o custo menor, dava acesso às pessoas mais simples adquirirem, né? E as pessoas usavam também muitos instrumentos fabricados, com aquela tábua de lavar roupa, né? O washboard, né? Que se chamava... Você vai ver aquele de pé também, a batida acompanhando aquele blues antigo? Isso. Usavam tipo coisa no pé, batida, né? assim, som de madeira, pode ser uma panderola, pode ser para acompanhar, né? Até mesmo um pequeno pedestal, né? Uma caixa, né? Isso. Caixa de charuto com o braço, uma corda esticada, você podia percutir a corda e fazer ali, né? Um diddley bow, né? Aqui no Nordeste tem o nome de marimba, né? E que faz justamente aquele sonzinho de slide, né? Deslizando, né? E esse instrumento aqui, que é do Papalego. É o sonzinho que é muito conhecido em desenho animado, né?
Então é chamado berimbau de boca ou juice harp ou jaw harp, né? Que tem também origem controversa, mas parece que no Oriente Próximo é que ele teria sido inventado. É uma moldura, né, de metal que você coloca nos dentes e você usa a sua boca como caixa de ressonância, né? E você percute essa palheta aqui. É uma coisa bem sivuca. Sim. Né? Então isso, o grande instrumento, né, do blues, na verdade, é o bluseiro, né? Então que ele pega essas pecinhas e pega ali uma tripa de gato, né, no início do século passado, esticava, colocava uma lata ali para fazer a caixa de ressonância e mandava o que o coração pedia na hora, né? E vai que vai. E vai que vai. Tem projeto novo aí? Tem, né, assim, eu tô além desse projeto instrumental, eu tô em a minha banda, Todos os Caetanos do Mundo, que é uma banda que eu entrei há pouco tempo, mas é uma banda que já tem quase 8 anos de estrada aí, e venho fazendo shows com eles há quase um ano, mais ou menos. Então, aproveitar, queria convidar todo mundo, a gente vai tocar dia 28 no Teatro da Biblioteca, que fica na Praça da Liberdade, um projeto BDMG que chama Dois na Quinta. Então a gente vai dividir a noite com a cantora Mariana Nunes, que é uma super cantora que faz parte daquele grupo Cobra Coral. Sim. Né, então, aproveitar. E amanhã eu toco com a banda Lendes, que é uma banda de pop rock, no Major Lock, também em Belo Horizonte. Hoje é dia 18, viu, gente? Que depois você não assistiu o programa. Isso, Aí você vai assistir o programa daqui um mês, amanhã. Desculpa, amanhã não, quarta-feira, dia 20. Então. Quarta-feira, dia 20. Com a banda Lendes e dia 28, quinta-feira, com Todos os Caetanos do Mundo no Teatro da Biblioteca. E o seu CD? Meu CD está disponível em todas as plataformas. Também está à venda no meu site, que é www.gabriellisboa.com.br. Mas tem ele completo também no YouTube e Spotify e todas as mídias. Todas as mídias. Muito bom. Não preciso nem te falar nada, né? Que eu sou tiete, eu fico tietando a turma aqui. Ele tem projeto novo aí? Bem, depois do... Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, queria fazer uma homenagem aqui ao Tatas, né? O baterista, grande, né? E... Foi uma perda muito grande, né? O Tatá, nosso baterista, em 2014, ele sofreu um acidente de moto e nos deixou, né? Foi muito difícil, né? E ele era o grande parceiro. Nesse disco, 6 das músicas foram feitas com ele, né? O demo tape. Isso. E depois disso eu tive até um bloqueio para compor, sabe? Que ele tinha essa ideia de compor, a gente tinha umas ideias muito parecidas, né? E agora eu voltei a compor com o Batata, com a turma do ATN. Então nós estamos preparando para gravar coisas com o ATN. Então, tem música nova aí, a gente tocou ontem uma música pela primeira vez e tá compondo, tá saindo material novo. Ramon Dr. Ray, novidades aí? A intenção é fazer a gravação do primeiro álbum esse ano até o final, até o meio do ano que vem, né? A gente trabalha com essa mídia aqui, mas é uma mídia de divulgação. Sim, tem minha passagem por algumas bandas, né? Dentre elas a Salamandra, Chip Whiskey e a atual Dr. Ray, né? E a gente se manter aí mandando a bluseira no meio dos roqueiros, né? Porque na verdade o blues ele não tem um espaço próprio para divulgação, para fruição do blues, né? É uma pena. Mas a gente é bem recebido pelos colegas aqui, né? O Eli fala comigo assim, quando você vai falar alguma coisa, você pega o pé do coração aqui, né? Então deixa eu virar aqui, bonitinho aqui, para todo mundo ver lá. Ó. Esse é do Gabriel Lisboa, que ele não mostrou lá, mas eu estou mostrando aqui. Deixa eu mostrar aqui. Então mostra aí, beleza. Aqui. Pronto. Sim. O Eli fez uma participação com a gente no show de ontem, muito bacana, com o blues da autoria dele, mandou bem pra caramba. Foi tudo. Gente, muito obrigado por esse bate-papo, foi um programa assim, super especial e eu me sinto... Isso aqui é um bate-papo, todo mundo sentiu aí que é um bate-papo, é uma sala de casa mesmo, quase chegando na cozinha, né? Obrigado a todos vocês por ter vindo aqui. Obrigado a todos... Hein?
Mostrei, tá me chamando aqui nos bastidores. Você mostrou o disco do Eli? Mostrei a ele. Bom, aí agradecer a todos vocês, assim, e a gente vai continuar com essa pauta musical que é importante e deixar um abraço aqui, Ramon, Eli. Muito obrigado, Valeu. Betão. Espero que vocês tenham gostado aqui de participar do programa. Obrigado à E- Cultura Geral pelo convite. Aprendi demais aqui hoje. Que isso, nós aqui aprendemos aqui com vocês. A TV Banqueta está aberta para todos vocês e, essencialmente, Cultura Geral, tá certo? Obrigado. Gente, um abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.